Se tem uma espécie que contém muitas variantes, é o predador. Caçador da selva, super predador, cães predadores, rei Grendon e muito mais. Neste vídeo você vai entender e conhecer cada predador dos filmes em detalhes. Vem comigo! Fala Geeks! O Caçador da Selva. O Jungle Hunter é o primeiro Watja a ser revelado na franquia. Ele pertencia a uma raça alienígena altamente tecnológica e obcecado por um único propósito: caçar as presas mais desafiadoras do universo. Para os Yautja, a caça não é apenas um esporte. É uma tradição, quase um ritual sagrado, onde honra e habilidade definem o valor de cada guerreiro. Segundo relatos e teorias dos fãs, o Jungle Hunter já estava caçando na selva de Valverde há anos, antes da chegada do time de Dutch. Ele estudava os humanos, entendia seus padrões e atacava apenas quando via neles um verdadeiro desafio. Foi por isso que os moradores locais o chamavam de El Diablo que hace troféus de los hombres, o demônio que faz troféus de homens. Um apelido que descreve perfeitamente sua tática de remover os crânios e colunas vertebrais de suas vítimas, transformando-as em símbolos de vitória. E o que torna esse caçador tão perigoso? Além de sua força e agilidade sobre-humanas, o Jungle Hunter usava equipamentos de caça Watja, que se tornaram marcas registradas da franquia. A mais icônica delas é a Biomask, uma máscara de visão térmica que permite detectar calor corporal, ver no escuro e até gravar informações para enviar ao planeta natal Yautja Prime. Com essa tecnologia, ele conseguia rastrear suas presas mesmo através da vegetação mais densa. Mas isso não é tudo. Os Yautja também possuem camuflagem ativa, que os torna praticamente invisíveis ao olho humano, e uma visão infravermelho natural que lhes dá vantagem em qualquer ambiente. Na selva úmida e escura, o Jungle Hunter era praticamente um fantasma. O Caçador da Cidade. O Caçador da Cidade, o Seed Hunter Predator, foi o predador que dominou as telas em Predador 2, de 1990. O Seed Hunter era o líder de uma gangue de predadores que chegou à Terra após testemunhar as gravações da Biomask do primeiro caçador em Valverde, o mesmo lugar em que Dutch enfrentou o predador original. Inspirado pela caça do Jungle Hunter, o City Hunter decide ir além, transformar Los Angeles em seu campo de caça pessoal. O que torna esse predador especial é sua ousadia. Ele caça de dia e de noite, sem medo de ser visto, explorando o caos urbano a seu favor. Além disso, Predador 2 nos dá um vislumbre mais profundo da tecnologia Watja. O Seed Hunter trouxe consigo um verdadeiro arsenal de armas e dispositivos alienígenas, cada um projetado por uma forma específica de caça. Entre eles estavam o Plasmacaster, o canhão de ombro que dispara projéteis de energia capazes de atravessar concreto, o Netgun, uma rede de contenção que se fecha sobre o alvo com força esmagadora, o Combi-Stick, uma lança telescópica usada tanto à distância quanto em combate corpo a corpo. O Smart Disc, uma lâmina de arremesso inteligente que retorna ao caçador após cortar o que estiver no caminho. E claro, a Whistle Gautret, a manopla com múltiplas funções: autodestruição, comunicação, rastreamento e um projetor de energia devastador. Predador 2 também deixa uma marca importante na mitologia da franquia. Dentro da nave do Seed Hunter há um detalhe: o crânio de um xenomorfo. E esse pequeno easter egg mostra que o Yautja vem caçando diferentes espécies pelos cosmos há eras, especialmente os xenomorfos. A gangue Predador. City Hunter não estava sozinho em Predador 2. Durante boa parte do filme, a nave dos predadores permanece oculta, escondida nas profundezas da cidade. Enquanto Seed Hunter faz sua caçada, os outros Yautja observam. Esses caçadores são parte de uma gangue, uma espécie de clã, liderado ou supervisionado por ele. Eles têm um código de honra e seguem uma hierarquia muito bem definida.
A função deles, acompanhar e avaliar o City Hunter em sua caçada. Cada predador que sai para caçar em outro planeta está sendo testado. Precisa provar sua força, sua técnica e principalmente seu respeito pelo código de honra e Altja. A gangue serve como testemunha e, se necessário, como suporte. Após o City Hunter ser derrotado por Mike Harrigan na nave, a trama ganha um tom completamente inesperado. Um dos Wadza mais velhos se aproxima, provavelmente o líder. Entrega a Harrigan uma pistola de perdeneira de 1715, um troféu de respeito, reconhecendo a vitória do humano. Esse gesto não é apenas simbólico. Para os Wadza, é uma demonstração de honra suprema. Harrigan venceu de forma justa, em combate direto, e por isso foi poupado. Os Três Predadores. Em Alien vs Predador de 2004, 3 jovens guerreiros são enviados à Terra para provar seu valor, enfrentando o inimigo supremo, os Xenomorphos. Cada um deles carrega não só um nome, mas também uma personalidade e um estilo de combate únicos. Primeiro, Celtic. Celtic é o maior e mais imponente dos 3 predadores. Sua armadura pesada e o elmo com linhas tribais indicam status e experiência. Ele age como líder da equipe, sempre tomando a dianteira nas decisões e coordenando os outros 2. Durante a caçada, Celtic demonstra força bruta e orgulho, preferindo enfrentar os inimigos corpo a corpo, sem depender tanto das armas de longo alcance. Segundo Chopper. Chopper é o mais agressivo do grupo. Seu nome vem das 2 lâminas de pulso alongadas, mais longas que a de qualquer outro predador, perfeitas para o combate direto. Ele é o caçador mais impaciente, preferindo atacar primeiro e pensar depois. Terceiro, Scar. Scar é o mais jovem do trio, mas também o mais inteligente e estratégico. Enquanto seus companheiros caem, Scar analisa o ambiente, observa o comportamento dos xenomorfos e aprende com os erros dos outros. Ele é quem realmente compreende o propósito do ritual. Não se trata apenas de matar, mas de provar que é digno de portar o emblema do clã. O Predador Antigo. O Predador Antigo surge na parte final de Alien vs Predador, depois da destruição da pirâmide subterrânea na Antártida. Enquanto Lex Woods lamenta a morte do Predador Scar, 3 figuras gigantescas aparecem diante dela. São os anciões da raça Yautja. O centro da formação é ocupado por ele, o Elder Predator, mais velho e mais respeitado de todos. Diferente dos demais, ele não empunha armas, não exibe raiva nem agressividade. Sua postura é calma e quase cerimonial, com seus pelos faciais e espinhos rígidos que crescem ao redor do queixo e sua armadura ornamentada com símbolos antigos. Ele carrega o peso de inúmeros séculos de caça e comando. Os Yautja são uma civilização guerreira com uma sociedade rigidamente hierárquica. Para eles, a caça é mais do que um passatempo. É um rito sagrado de honra e passagem. Cada jovem predador precisa provar seu valor em uma caçada ritual, enfrentando inimigos dignos, e poucos são mais perigosos do que os xenomorfos. O Predador Antigo é o guardião dessas tradições. Ele é quem supervisiona as caçadas de iniciação e assegura que o código de honra e o Wadja seja seguido. Sua presença no final do filme mostra que ele estava observando tudo, avaliando não apenas os jovens guerreiros, mas também a humana que ousou lutar ao lado deles. Quando o Elder se aproxima de Lex como sinal de respeito, o Predador Antigo presenteia Lex com um combo stick, uma lança leve e extremamente resistente, símbolo do poder e da confiança dos caçadores. Esse gesto é profundo. Dentro da cultura Yautja, oferecer uma arma é uma forma de reconhecimento e respeito. Quase como dizer, você é digna de caçar conosco. O Predador Solitário. Em Alien vs Predador, 2007, Wolf é enviado para eliminar o Predarin que caiu na Terra e a nave dos Predadores. Wolf não é um jovem em treinamento, nem um guerreiro impulsivo. Ele é um veterano de guerra, um caçador experiente e disciplinado, responsável por eliminar ameaças e preservar o segredo da espécie Yautja. Seu nome, Wolf, não é oficial,
mas vem do apelido que os fãs deram a referência a Winston Wolf, o personagem de Pulp Fiction, que resolve problemas. E é exatamente isso que ele faz. Limpa a bagunça deixada por outros caçadores. Ao chegar na Terra, Wolf revela o predador mais bem equipado que já vimos nos filmes. Wolf carrega consigo uma enorme variedade de armas e ferramentas, muitas delas inéditas até então. Entre elas, temos o choque de aço vivo, capaz de cortar um xenomorfo em pedaços com um único movimento. 2 lanças retráteis, disco de plasma e até 2 armas de ombro, uma inovação jamais vista antes. Além disso, Wolf domina o uso de soluções químicas que dissolvem corpos, apagando qualquer vestígio de tecnologia alienígena. Seu papel é claro. Nenhum humano pode saber que os Yakuza existem. Wolf não caça por esporte. Diferente dos outros predadores, ele é metódico, paciente e cirúrgico. O Predarin. Em Alien vs Predador, 2004, o jovem predador Scar acabou sendo atacado por um facehugger. Na nave dos predadores, o peitoral de Scar se rompeu. E do interior dele nasceu algo nunca antes visto. Uma criatura híbrida. Metade predador, metade alien. Esse foi o primeiro nascimento do Predarin. O Predarin combina o que há de mais mortal nas duas espécies. Do lado, o xenomorfo herdou a estrutura óssea biomecânica, o sangue ácido e a habilidade de se mover nas sombras com velocidade sobre-humana. Do lado, o predador herdou o corpo musculoso, a mandíbula com mandíbulas externas e até os dreadlocks característicos, que se tornaram sua marca visual mais assustadora. Além disso, sua visão térmica apresenta um padrão infravermelho diferente, algo que os próprios predadores reconhecem, um sinal de que essa criatura não pertence a nenhuma das raças conhecidas. A verdadeira força do Predarin foi mostrada em Alien vs Predador de 2007. O Predarin lidera outros xenomorfos e, mais assustador ainda, desenvolve uma nova forma de reprodução. Ao invés de usar facehuggers, o Predarin injeta embriões diretamente em suas vítimas, gerando múltiplos aliens de uma vez só. O Super Predador. Se você acha que o Predador original, o lendário Jung Hunter de 1987, já era a definição de uma máquina de matar perfeita, então se prepare. Porque em Predadores de 2010 fomos apresentados a algo ainda mais brutal, mais evoluído e muito mais implacável. O Super Predador. Essas criaturas são o próximo passo na cadeia evolutiva dos Yakuza. Enquanto os Yakuza caçam por tradição, honra ou esporte, os Super Predadores caçam por domínio. Os Super Predadores são uma versão maior, mais musculosa e mais ameaçadora do que os Predadores clássicos. Enquanto o Jung Hunter tinha traços quase humanos misturados com o aspecto do alienígena, o Super Predador é mais monstruoso e reptiliano. Seu rosto é mais alongado, com mandíbulas mais afiadas, e seus dreadlocks, que lembram cabelos, ficam mais recuados na cabeça, dando a eles um visual ainda mais intimidador. Além disso, suas peles são mais escuras e suas armaduras mais robustas, projetadas para suportar ataques pesados e permitir mais agilidade durante a caçada. Em resumo, o Jung Hunter era um guerreiro. O Super Predador é um tanque biológico. Mas o que realmente separa um Super Predador do resto é a sua fome de caçar. Eles não apenas caçam, eles comandam o jogo. Enquanto os predadores da selva preferem o Plasma Caster, aquele canhão de ombro icônico, os Super Predadores adotam algo mais devastador. Armas semelhantes a metralhadoras Gatling alienígenas, capazes de transformar qualquer presa em poeira em segundos. Suas lâminas de pulso também são únicas, uma lâmina longa e curva, diferente das duplas vistas nos predadores tradicionais. E claro, eles ainda mantêm o uso da camuflagem óptica, mas com tecnologia mais avançada e adaptável. Além disso, os Super Predadores dominam o uso da imitação vocal, uma tática que eles usam para enganar e atrair suas vítimas, reproduzindo vozes humanas ou sons familiares. Eles observam, aprendem e atacam no momento exato. Em Predadores de 2010, descobrimos algo que mudou a forma como entendemos essa espécie. Os Yakuza não são todos iguais. Existem clãs diferentes
e o clã dos superpredadores está em guerra direta com os predadores da selva. Esse conflito é brutal e quase tribal. Os superpredadores desprezam os caçadores clássicos, considerando-os mais fracos e ultrapassados. E essa rivalidade se manifesta de forma mais violenta no planeta onde o filme se passa, um verdadeiro campo de caça alienígena, onde humanos e predadores são apenas peças de um jogo muito maior. Os cães predadores. O Predador de 2018 trouxe uma nova camada para o universo dos Zotza. Mas o que acontece quando até mesmo os predadores precisam de ajudantes? É aí que entram os cães predadores. Criaturas geneticamente criadas para rastrear e eliminar qualquer alvo que os Zotza desejem capturar. Esses seres são uma mistura brutal entre força, instinto e tecnologia alienígena. Eles se movem sobre 4 patas, com corpos enormes, músculos saltando sobre uma pele grossa e resistente, e um rosto que parece a fusão entre um cão e o próprio predador. Suas bocas são cheias de dentes afiados, e seus olhos brilham com uma inteligência predatória. Eles não apenas caçam, eles pensam. A origem exata dos cães predadores nunca foi totalmente explicada nos filmes, mas tudo indica que eles foram criados pelos próprios Yotja, através de modificações genéticas. Os predadores são bissecados pela evolução e pela caça perfeita. Então faz sentido que tenham criado uma versão canina de si mesmos, seres letais, ferozes e altamente eficientes em rastrear presas. Eles aparecem primeiramente a serviço do Ultimate Predator, Hybrid Predator, uma variação aprimorada da espécie Yotja, resultado de experimentos que combinam o DNA de diferentes criaturas para criar o Caçador Supremo. Os cães predadores não são apenas grandes e assustadores, eles são extremamente inteligentes. Conseguem seguir o cheiro e o calor das presas a quilômetros de distância. E sua velocidade é impressionante, superando qualquer animal terrestre. Eles se comunicam com sons guturais e uivos que lembram comandos, sugerindo que entendem ordens complexas de seus mestres Yotja. No entanto, eles não são perfeitos. Durante o filme, vemos que, apesar da força bruta e da aparência ameaçadora, os cães podem ser feridos e até domados, em certas circunstâncias. Um deles, inclusive, sofre um ferimento cerebral e acaba agindo de forma quase amigável com os humanos, como se sua programação instintiva tivesse sido corrompida. O Predador Supremo. O Ultimate Predator é resultado de uma série de experimentos genéticos conduzidos pelos próprios Yotja. Ao longo de milhares de anos de caçadas, eles coletaram o DNA de inúmeras criaturas de diferentes planetas. O objetivo? Aperfeiçoar-se, criar o caçador definitivo. E é exatamente por isso que o Ultimate Predator, o que é usualmente chamada de Hybrid Predator, representa uma fusão genética de várias espécies alienígenas, cada uma escolhida por suas habilidades únicas: força, velocidade, regeneração, resistência e até inteligência tática. Tudo isso fundido ao código genético de um predador. O resultado foi uma criatura colossal, com quase 3,5 metros de altura, mais imponente e brutal do que qualquer outro de sua raça. Sua pele é mais grossa, praticamente impenetrável, e ele tem a capacidade de endurecer partes do corpo como se formasse uma armadura natural. Além disso, seu metabolismo foi alterado para torná-lo quase impossível de ferir. Mas o que chama mais atenção é a motivação desse ser. Ele não veio à Terra por esporte, como seus antecessores. Ele veio com um propósito muito mais sombrio. No enredo de O Predador, de 2018, descobrimos que esse Ultimate Predador foi enviado à Terra com uma única missão: eliminar o chamado Predator Killer, uma tecnologia criada para acabar com os próprios predadores. Essa arma misteriosa teria sido enviada ao planeta por outro Yotja rebelde, que acreditava que a humanidade precisava se preparar para enfrentar uma possível invasão futura de sua espécie. O Predador Selvagem. Em 1719, uma criatura atravessou o céu e caiu sobre as vastas planícies da América do Norte. Seu nome? O Predador Feral. Um Yotja mais diferente de todos que já vimos antes. O que torna o Predador Feral tão diferente é o fato dele ser uma forma mais selvagem e arcaica da espécie Yotja. Enquanto os predadores que conhecemos usavam tecnologias avançadas como canhões de plasma e armaduras impenetráveis, o feral preferia armas rudimentares, lanças retráteis
escudos manuais e lâminas afiadas. Tudo nele parece bruto, instintivo, quase animal. Seu capacete, feito de osso, é a primeira grande diferença. Em vez de metal polido e das visões computarizadas que estamos acostumados, o feral usa uma máscara primitiva, que ainda exibe parte de seu rosto, revelando sua mandíbula aberta e seus dentes ameaçadores. É uma aparência que combina perfeitamente com o período histórico de Prey. Menos tecnologia, mais instinto. Mas há algo ainda mais interessante sobre esse Ottja. Ele não segue o mesmo código de honra tradicional da sua espécie. Os Ottja clássicos caçam apenas guerreiros armados, nunca vítimas indefesas. Eles veem a caça como um ritual, uma prova de coragem e habilidade. Mas o feral ignora tudo isso. Durante o filme, ele mata inimigos desarmados, usa explosivos de forma desnecessária e age movido por pura fúria. Isso levanta uma pergunta intrigante. Quem é o predador feral, afinal? Seria ele um pária, um exilado ou talvez parte de uma linhagem totalmente nova? O design do feral também reforça essa ideia. Seu corpo é mais magro, ágil e musculoso. A pele mais escura e com texturas diferentes das vistas em outros filmes. E o rosto quase parece pertencer a uma subespécie Ottja, com ossos faciais mais largos e olhos fundos. Tudo dele transmite uma sensação da evolução primitiva, como se fosse um ancestral dos predadores modernos. O predador bruto. O predador bruto surge em um período em que a humanidade ainda engatinhava em sua própria brutalidade, em meio a uma era de vikings e guerras tribais. É nesse cenário sangrento que ele aparece, sem aviso, para medir forças com uma guerreira lendária chamada Ursa, uma senhora da guerra viking, temida até por seus próprios homens. Antes de cruzar o caminho dela, o bruto extermina todo o círculo íntimo da guerreira. Nenhum escudo, espada ou machado humano foi capaz de detê-lo. Seu corpo é uma muralha de músculos e sua força algo que beira o sobrenatural. Mas o que torna esse predador realmente único dentro da mitologia Ottja não é apenas sua brutalidade, e sim o fato de que ele quebra as regras do próprio código de honra da sua espécie. Ao contrário de outros predadores que dependem da camuflagem óptica para se ocultar durante a caçada, o predador bruto descarta sua camuflagem logo no início do confronto. Isso é algo quase impensável entre os caçadores, já que o uso da invisibilidade é uma das táticas mais sagradas e eficazes do código Ottja. Mas o bruto não queria caçar e queria lutar. Ele é o reflexo primitivo da cultura Ottja, uma versão arcaica dos caçadores que ainda não dominavam as armas tecnológicas que conhecemos. Diferente dos predadores modernos equipados com lanças de plasma, discos cortantes e canhões de ombro, o bruto é rudimentar. Sua tecnologia é limitada. Ele representa a primeira geração de caçadores a pisar na terra. Um ser que confia mais no próprio corpo do que em qualquer equipamento. Sua única arma é uma manopla colossal, um tipo de punho metálico que canaliza a energia cinética. Cada golpe deferido por essa manopla tem o impacto de um ariete de guerra, capaz de estilhaçar ossos, quebrar escudos e destruir pedras. O predador furtivo. Estamos no Japão feudal, uma era de honra, disciplina e sangue. Um tempo que samurais viviam e morriam por seus códigos e suas espadas. É nesse cenário que o predador furtivo decide caçar, e suas presas são os guerreiros mais habilidosos da Terra. Apesar de estar na Terra quase um século antes dos eventos de Prey, o predador furtivo já exibe uma tecnologia impressionante. Suas armas mantêm o toque ancestral dos Ottja, mas não refinadas, quase cerimoniais. Ele empunha uma lança mortal, lâminas retráteis que surgem de suas manoplas, e uma lâmina de corrente que pode ser lançada e puxada de volta, uma ferramenta de precisão, inspirada talvez nas próprias correntes e kurasigamas usadas pelos próprios japoneses. Mas o que realmente o torna temível não é sua força, é sua invisibilidade. Diferente do predador bruto, o furtivo vive nas sombras. Ele observa, analisa, espera, usa seus dispositivos de camuflagem com maestria, transformando-se num fantasma entre as árvores
de bambu e as névoas das montanhas. Só se revela quando o código de honra o obriga, quando o combate direto se torna inevitável. O predador piloto. De todos os predadores da franquia, um deles se destacou por algo inédito. Ele não caçava em terra firme, mas nos céus. Este é o predador piloto, um Outja como nenhum outro. Um caçador que transformou os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial em seu território de caça pessoal. O predador piloto segue o mesmo código de Outja, que dita que toda caçada deve ser justa. Mas, para ele, justo significa equilibrar o campo de batalha. E é aí que o predador piloto mostra sua genialidade. Em vez de usar canhões de plasma ou armas enérgicas, ele dispara arpões retráteis, capazes de atravessar fuselagens metálicas e arrancar motores inteiros de aviões inimigos. Cada ataque é cirúrgico, preciso e brutal. Ele não destrói por destruir, ele caça. Sua aparência também reflete sua função. O predador piloto usa uma máscara diferente de qualquer outro membro de sua espécie. Uma espécie de tapa-olho e protetor bucal projetados para suportar as pressões e temperaturas extremas das grandes altitudes. É um caçador que não nasceu para caminhar na terra, nasceu para dominar os céus. E isso levanta uma questão fascinante. Se existe um predador especializado em combates aéreos, será que existem outros caçadores que perseguem presas submarinas nas profundezas dos oceanos, ou outros que duelam em combates espaciais entre asteroides e destroços de naves? O Rei Grendon. O nome Rei Grendon não é de fato o nome verdadeiro desse predador. Ele foi batizado assim por Ursa, uma guerreira humana que o compara ao monstro do antigo poema nórdico Beowulf. No poema, Grendon é o demônio que devora guerreiros nas sombras de uma Midhall. E esse paralelo não é por acaso. Assim como o monstro da lenda, o Rei Grendon se alimenta da força e da coragem dos que ousam enfrentá-lo. Quando um dos soldados de Ursa o chama de Grendon, o nome pega e rapidamente se torna sinônimo de terror. Mas esse predador está longe de ser um simples monstro irracional. Ele é um rei, e cada troféu que carrega em seu corpo conta uma história. De ombro a ombro, sua armadura é coberta de ossos e crânios, lembranças de caçadas que atravessaram mundos e espécies. E, ao detalhe, sua capa parece feita de caudas de xenomorfos. Se isso for verdade, significa que ele já enfrentou e venceu as criaturas mais mortais do universo. Essa conquista o colocaria num patamar quase mítico entre os predadores, o de um caçador que ultrapassou até mesmo os limites da própria raça. Fisicamente, o Rei Grendon é diferente dos demais. Ele é maior, mais rápido e mais forte, uma presença que domina a arena com facilidade. Sua principal arma é um enorme machado de guerra, que ele usa com precisão e brutalidade. Ele não luta apenas por instinto, mas com a frieza de quem sabe que já venceu inúmeras vezes. O mais impressionante, porém, é a forma como ele reage quando Kenji e Torres conseguem escapar. Ele não os persegue, não grita, não demonstra frustração. Pelo contrário, ele sorri, como um caçador que acaba de encontrar um novo desafio. Ele parece saborear a ideia de uma nova caçada. Isso mostra que o Rei Grendon não seguia pelo ódio, mas pela emoção da perseguição. Ele vive pelo confronto, pela prova de força, pela honra da caça. E é aí que mora o verdadeiro mistério. O título rei não vem da linhagem, mas de mérito. Entre os predadores, esse é o maior reconhecimento possível. Ele não nasceu com poder, ele conquistou. Cada vitória o levou, e hoje ele comanda a arena não como um tirano, mas como símbolo do que significa ser o caçador supremo. Os soldados do Rei Predador. Pouco se sabe oficialmente sobre os soldados do Rei Grendon, mas o que foi revelado já é suficiente para alimentar muitas teorias. Eles respondem diretamente às ordens do Rei Grendon, o que já indica uma posição de confiança e respeito dentro da sociedade Yautja. Fisicamente, esses soldados se destacam. São maiores e mais imponentes do que os predadores comuns, com armaduras mais pesadas e corpos que parecem feitos para o combate prolongado. Ainda assim, são menores que o próprio Rei Grendon, cuja presença titânica
impõe respeito até mesmo entre os guerreiros mais experientes. Mas o tamanho não é tudo. Entre os Ardza, o poder não vem apenas da força bruta, e sim da capacidade de caçar, matar e sobreviver. Por isso, talvez, os soldados do rei não são apenas brutamontes. São guerreiros forjados nas mais sangrentas arenas, submetidos a provas de honra e moldados para servir à vontade do rei. Agora, existe um detalhe interessante. Um dos soldados é devorado pela besta de presas da arena, logo após ser atingido por uma lança. Esse momento levanta uma dúvida importante. Se eles são a elite do rei, como poderiam cair tão facilmente? Isso mostra que esses soldados, apesar de letais, não têm a mesma inteligência ou independência dos caçadores tradicionais. Eles seriam, em essência, capangas criados para obedecer, não para pensar. Mas o que sabemos sobre a relação deles com o próprio rei Grendel? Se a sociedade Ardja é realmente uma meritocracia guerreira, esses soldados devem ter conquistado seu lugar com sangue e suor, provando seu valor inúmeras vezes. A população de predadores. Em algumas cenas de assassinos, especialmente na que mostram a arena dos Ardja, temos um vislumbre raro daquilo que poderíamos chamar de a sociedade dos caçadores. E, embora os diretores evitem mostrar muitos closes dos rostos desses alienígenas, a forma como a cena é construída revela algo impressionante. Há uma multidão imensa de predadores, cada um com traços, tamanhos e armaduras diferentes. A câmera mostra pouco, quase sempre vemos silhuetas sombrias, vultos que rugem ou vibram em meio à multidão, mas é justamente nesse detalhe que está a pista sobre algo muito maior. Essas diferenças visuais entre os lados sugerem que a espécie não é composta por indivíduos idênticos, mas sim por uma infinidade de variações físicas, culturais e até hierárquicas. Agora comenta, qual é o seu predador favorito? Você é time predador ou time alien? Comente e se inscreva no canal. Aqui você vai entender cada universo da cultura pop em detalhes. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!